Bom, como eu disse no mês anterior, esse ano, com a renovação do convite, para a gente poder estar aqui junto com vocês, uma vez por mês, eu fiz a proposta de fazer um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, inspirado na ocasião que este ano nós comemoramos 160 anos da publicação do Livro dos Espíritos, dia 18 ou 19 de abril de 1857. E aí então com esse psiquismo dessa comemoração me veio então a ideia da gente estudar especificamente algum tema relacionado ao Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos tem exatamente 12 capítulos, então a proposta é que a gente faça um capítulo por mês. Essa terceira parte então do Livro dos Espíritos fala das leis morais. O primeiro capítulo é uma introdução, lei divina ou lei natural, e aí então segue uma sequência de 10 leis morais: lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade. São os capítulos 2 a 11 e o 12º capítulo, que é o capítulo que resume tudo isso, a perfeição moral. Então, hoje a nossa proposta é falar da lei de adoração, mas antes nós vamos recapitular um pouco daquilo que foi falado no primeiro capítulo, até porque esse capítulo introdutório ele é bastante importante para a gente entender todos os demais, mas também porque ficou uma partezinha que eu deixei para a gente falar hoje, para a gente juntar o raciocínio com relação à lei de adoração. Vamos lá, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a lei natural é a lei de Deus. Ou seja, todas as leis naturais, todas as leis que regem o nosso universo são leis de Deus. Então, seja lá a gravidade, seja as leis das coisas da matéria, como todas as leis de atração, as leis da física, também as leis que regem as nossas relações um com outras, as leis de justiça, todas essas leis são leis divinas. A lei natural é a mesma coisa que a lei de Deus. E na pergunta 615, os Espíritos nos dizem que a lei de Deus, ela possui os mesmos atributos que Deus, ou seja, ela é eterna e ela é imutável, assim como Deus é. Nós discutimos isso no mês passado, não vamos entrar em detalhes hoje, mas é importante a gente entender essas duas coisas para a gente se lembrar da questão do princípio da unidade que existe na lei, né? A lei de Deus, então, é a manifestação de Deus, é a partir da lei dele que nós compreendemos que ele existe, que nós percebemos que ele existe. E sendo Deus único e perfeito, a sua lei é imutável, não muda porque ele é perfeito, é a criou perfeito, e ela é única. Não pode existir contradição na lei. Então não pode existir duas leis no nosso universo que uma diz o contrário da outra. Então, se a gravidade existe aqui na Terra, ela existe em todos os lugares do universo. Se a lei de ação e reação existe aqui na Terra, ela existe em todos os lugares do universo. Se o Evangelho é a lei divina, é a lei moral nossa aqui na Terra, ela é a mesma lei em qualquer lugar que a gente vá no universo. Existe uma unidade. Então, na essência, a lei é uma só. Na base, ela é única. Então, ela é a mesma para todas as criaturas, em todos os lugares e em qualquer tempo. Elas são as mesmas, elas se aplicam tanto para as partículas, para os átomos, para os corpos, para os planetas, para as galáxias. Se aplica para os seres vivos, desde os unicelulares, para os vermes, para os homens, para os anjos. É a mesma lei. Tá, e que lei é essa? Como que a gente conhece essa lei? Deus então
quando nos criou, Ele instalou essa lei dentro de nós. Faz parte do nosso código. A gente vem de fábrica com a lei divina instalada na nossa consciência, como nos ensinam os Espíritos na pergunta 621. Né? Ok, então qual a importância da gente conhecer essa lei? Por que a gente precisa conhecer essa lei? Para que precisa conhecer essa lei? Não basta simplesmente viver sem entender ela? E na pergunta 614, além de nos dizer que a lei de Deus é a lei natural, ou a lei natural é a lei de Deus, os Espíritos nos dizem mais uma coisa. Eles nos dizem assim: essa lei é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não, e ele só se torna infeliz quando dela se afasta. Bom, isso quer dizer o quê? Que tudo que eu preciso saber para ser feliz já está dentro de mim. Se eu preciso saber a lei, para atender a lei para ser feliz, e a lei está na minha consciência, tudo que eu preciso para ser feliz já está dentro de mim. E eu só me torno infeliz quando eu conheço a lei e não cumpro. Então eu só me torno infeliz quando eu sei que alguma coisa faz parte da lei divina, eu sei que é certo e não faço. Aí eu me torno infeliz. A gente vai se lembrar, quando falamos sobre o processo de evolução espiritual, que todos nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para nos tornarmos cada vez mais complexos e com destino à felicidade. Então todos nós estamos destinados a ser felizes. Isso quer dizer o quê? Que a caminhada do progresso é a caminhada de compreendermos a lei divina e de cumprirmos a lei. Quanto mais a gente compreende e cumpre a lei, mais feliz a gente é. É o que os Espíritos nos ensinam. Cumprir a lei é se tornar feliz, não cumprir é se afastar dela. Se o nosso progresso é uma busca com destino à felicidade, portanto o nosso progresso é uma caminhada de compreensão e de cumprimento da lei divina. Na questão 619, os Espíritos nos dizem assim: Allan Kardec está questionando essa questão, né? Se todos realmente podem conhecer essa lei, se ela é necessária para ser feliz, todos podem conhecê-la. E os Espíritos ensinam: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisar. E aí então nós vamos entender o seguinte: que a gente precisa compreender a lei para poder cumprir. A gente precisa cumprir a lei para poder progredir. E a gente precisa progredir, se tornar homem de bem para compreender a lei. Então virou um ciclo. Virou um ciclo do progresso. Então são as etapas do progresso. Isso tem a ver com o espírito de sequência da natureza, que a gente também já tem falado bastante sobre isso. Então existe uma ordem, e existe um ciclo então que se repete, onde cada vez mais a gente conhece e cada vez mais a gente cumpre e cada vez mais a gente progride. Bom, onde entra o bem e o mal nessa história, que é aquilo que ficou faltando do capítulo anterior? Cumprir a lei traz a felicidade, afastar-se da lei traz a infelicidade. E o bem e o mal? Na pergunta 630, os Espíritos nos dizem, Allan Kardec pergunta: como distinguir o bem do mal? E a resposta é: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. Mal é tudo que dela se afasta. Ou seja, fazer o bem é cumprir a lei. Cumprir a lei é progredir em busca da felicidade, é estar mais feliz. Fazer o mal é infringir a lei divina.
e é, então, como consequência, a infelicidade. Quando a gente se afasta da lei, nós estamos fazendo mal. O mal nos causa infelicidade, né? Vamos aprofundar um pouquinho nisso, que é importante. Tudo o que existe foi criado por Deus. Nada que existe não foi criado por Deus. Deus é o Criador, a causa primária de todas as coisas. Isso quer dizer que o mal em si não existe. O mal é uma percepção que nós temos. Bem e mal não são forças antagônicas que se degladeiam. Não são polarizações de um contra o outro. Não é o bem contra o mal. Não existe isso. O que existe é uma defasagem, um atraso, uma diferença entre o quanto eu conheço da lei, que está na minha consciência, o quanto eu compreendo dela, e do tanto que eu compreendo, o quanto que eu cumpro. Toda vez que eu compreendo a lei e não cumpro, aí eu estou criando o mal. Na verdade, eu estou me afastando da lei. Então, na verdade, eu estou criando uma defasagem, um atraso entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. E aí, daí é que advém a infelicidade. Jesus nos falou assim: se fosseis cegos, não haveria pecado. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Embora o bem seja absoluto, ou seja, o bem não muda. O que é bem aqui, porque a lei é única, como nós dissemos, existe uma unidade na lei. O que é certo, a lei é sempre a mesma. Embora isso não mude, muda o que eu, conforme eu progrido, eu consigo entender da lei. Quanto mais eu consigo entender da lei, mais responsável eu me torno sobre aquilo que eu já compreendo, né? Então, quando eu faço algo que está em desacordo com a lei, mas de algo que eu ainda não compreendo, então não tem problema, minha consciência não vai me cobrar. Então é isso que Jesus quer dizer: se fosseis cegos, não haveria pecado. Então talvez uma pessoa que tem, vamos supor, um conhecimento das leis, por exemplo, um exemplo que a gente sempre usa, uma questão do aborto, né? Todos nós temos uma consciência muito grande que um ser que está dentro da barriga já tem vida, tem um espírito lá dentro, tem uma programação reencarnatória, tem um plano divino, né, que está ligando aqueles dois seres, a mãe e o filho, para que aquele espírito venha ter uma oportunidade de vida. Então existe uma responsabilidade muito grande ligada ao conhecimento de tudo como funciona a reencarnação. Uma mãe que pensa em abortar talvez esteja se afastando mais da lei do que alguma índia na floresta que, por uma questão natural, acaba provocando um aborto e tal, por uma questão cultural, que ainda sem esse conhecimento que nossa sociedade tem. Então é por isso que nas diferentes sociedades pode haver diferentes entendimentos do que é certo e do que é errado. Não muda a lei de Deus. O que é bem, o que é o bom sempre é mesmo. O que muda é que a nossa consciência, que é o nosso juiz, de acordo com aquilo que ela já compreende da lei, ela vai nos cobrar o que é certo e o que é errado, e aí seremos felizes de cumprir aquilo que compreendemos, ou infelizes de nos afastarmos daquilo que a gente já compreende. Na pergunta 120, Allan Kardec pergunta assim: todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar a do bem? E a resposta é não, pela feira do mal não, mas pela da ignorância. Aqui está a prova de que o mal em si não existe, não é uma criação divina. O que existe é que nós somos criados ignorantes e que nós buscamos a perfeição, buscamos o bem e buscamos a felicidade. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente tem liberdade de agir. E quando a gente tem liberdade de agir, nós somos colocados à prova aquilo que nós conhecemos.
Então, naquele ciclo de progresso que a gente estava falando, a gente precisa incluir uma variável, que é a prova. Então, nós conhecemos a lei, a compreendemos. Quando nós a compreendemos, nós temos a liberdade para executá-la ou não. E Deus nos coloca à prova para saber se realmente a compreendemos e se realmente a cumprimos. Okay? Então, a prova faz parte do processo evolutivo. A prova faz parte do processo evolutivo. Nós sempre seremos colocados à prova de todos os conhecimentos nossos. Isso é por quê? Para que a gente tenha mérito. Para que a gente tenha mérito daquilo que a gente conhece. Então a gente pode, oportunidade de colocar em prática o conhecimento para que nós tenhamos mérito de tudo aquilo de bom que a gente faz. Mas quando nós somos colocados à prova, nem sempre a gente cumpre. E quando nós somos colocados à prova e nós não cumprimos com a lei de acordo com aquilo que nós já compreendemos, aí então nós estamos nos afastando da lei e aí vem as expiações. Tá? Então, quando a gente se afasta da lei, aí a gente provoca uma reação que é uma expiação. Então nós vamos ser convocados pela dor para o aprendizado, para realmente aprender aquilo que nós não passamos naquela prova, para então novamente ser testados. A gente precisa separar isso muito bem. A dor da prova é diferente da dor da expiação, né? A dor da prova é a dor natural do crescimento. O espírito, quando nasce, né, ele tem um período onde ele está extremamente limitado, né, onde existe uma dor natural do processo de encarnação e de crescimento. Isso é a dor da prova, faz parte do processo evolutivo do espírito, né? É como a dor da mãe que deixa que o filho vá embora para cursar uma faculdade fora, né? Não é uma dor de sofrimento, é uma dor que faz parte do processo natural, né? Já a dor da expiação é uma dor bastante diferente, é uma dor moral, é uma dor da consciência pesada, daquilo de errado que nós fizemos e que nossa consciência nos cobra, né? Então é aí onde vem as traições, onde vem aquelas doenças crônicas. Então essas dores são as dores das expiações, as dores daquilo que nós provocamos para nós mesmos, né? Bom, por que nós estamos falando tudo isso? Porque todos nós que estamos aqui nesse contexto desse planeta, todos nós carregamos marcas no nosso espírito, do nosso progresso evolutivo. Todos nós temos errado temos reprovado nas mesmas provas, em conjunto. Todos nós que estamos aqui temos similaridade, nós somos muito parecidos no nosso progresso evolutivo, no nosso progresso espiritual. E todos nós carregamos algumas questões bastante marcantes, principalmente naquilo que se refere ao orgulho e ao egoísmo. Orgulho e egoísmo. Orgulho de se achar autossuficiente. Orgulho de crer que não precisa de Deus. De achar que sabe o que é melhor para si. Egoísmo de pensar apenas em si, de não pensar nas consequências que os nossos atos vão ter para o sentimento do outro. Então só trai alguém quem é egoísta, porque não pensa na consequência do sentimento do outro. Egoísmo da satisfação do ego, acima de qualquer coisa, da satisfação própria, daquilo que me faz bem, mesmo que fugazmente, né? Mesmo que seja um prazer material. Esse é o egoísmo, eu só penso em resolver as coisas para mim. Bom, esses dois sentimentos, essas duas atitudes, o orgulho e o egoísmo, nos fazem bastante mal. Por que nos fazem bastante mal? Porque estão em franca contradição com a lei divina. Nós já conhecemos a lei,
E esses dois sentimentos, essas duas atitudes, não são o cumprimento da lei. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o orgulho e o egoísmo são forças que nos afastam de Deus, que nos afastam do cumprimento da lei. Mas a própria lei divina prevê um mecanismo para que a gente possa fazer uma reconexão com Deus e com a sua lei, e fazer uma correção de rota. E o mecanismo que existe para essa reconexão é justamente a lei de adoração. Na questão 649, os Espíritos nos ensinam: a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Ou seja, o homem faz o bem quando cumpre a lei, faz o mal quando se afasta delas. Para aquele que se afasta, como então se reaproximar da lei? Então, se eu já reprovei e estou reprovando nas mesmas provas, e cada vez que eu reprovo, eu crio uma inércia cada vez maior e fica cada vez mais difícil de eu passar naquela prova. Como então eu me reconectar a Deus e redirecionar o meu caminho em acordo com o que as leis divinas nos pedem? E a resposta então é a elevação do pensamento a Deus em oração. A adoração a Deus é o GPS da alma. A lei de adoração é o sustentáculo do espírito na busca do cumprimento da lei. Então veja, para eu compreender e cumprir toda a lei, é necessário que eu me aproxime de Deus. Porque quando eu me afasto de Deus, eu me afasto da sua lei. A lei de adoração, por isso que ela é a primeira lei, por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso que nós precisamos amar a Deus, porque a gente precisa amar a Ele para estar perto dEle e para cumprir as suas leis e assim sermos felizes. Essa é a lógica. Jesus é o modelo e o guia da humanidade. Jesus veio dar cumprimento à lei divina. Nós temos falado bastante sobre isso. Então, quando Jesus vem, Ele vem dar exemplo do que é cumprir a lei. Nós falamos bastante sobre a questão de ser modelo e de ser guia, né? Modelo para que a gente faça aquilo que Ele fez, e guia porque Ele nos dá o norte. Por Ele estar conectado a Deus, por Ele nós nos conectamos a Deus. E Ele, vindo dar cumprimento à lei e exemplificar a lei, também deu cumprimento da lei de adoração. Também nos exemplificou como adorar a Deus. Em diversas ocasiões, nós vamos ver nas passagens bíblicas que Jesus para e se conecta a Deus, buscando as respostas. Na passagem da mulher adúltera, quando as pessoas estão acusando, né, a mulher, né, ele então conversa quando, né, eles perguntam, o que você diz, né? Devemos apedrejar a mulher adúltera ou não, né? E ele então se abaixa, começa a escrever na areia, reflete, se conecta a Deus, e aí então ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele então continua com a cabeça baixa, com o pensamento em Deus. Quando ele se levanta, todos tinham ido embora. Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Né? Então, essa conexão que ele nos dá exemplo, serve para a gente também. Ele dá o exemplo de como fazer isso.
nas atitudes dele, em todos os momentos nós vamos ver, quando ele está na cruz, no momento da perseguição. Eu trouxe aqui algumas passagens. Em João 6,38 ele diz assim: porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Em João 4,34 ele diz assim: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. E em Mateus 26,39, quando ele está no horto, logo antes do momento em que ele é preso, né, e ele vai orar, então ele entra em oração. A mesma passagem está em João também, a gente vai ver no capítulo 17, uma oração mais extensa, muito bonita. Mas em Mateus 26,39 ele vai dizer assim: Jesus diz: meu Pai, se for possível, passa de mim esta taça. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesses momentos de conexão de Jesus com Deus, nós vamos perceber que a sua conexão com Deus é submeter a vontade própria à vontade de Deus. Então ele utiliza essa adoração como um mecanismo de conexão de fato com Deus, de ligar-se, de elevar-se até Deus, de buscar Deus. E em buscando Deus, ele faz com que a vontade de Deus se conecte à vontade própria. Aceitar a vontade divina é requisito do progresso. Nós tivemos a oportunidade de, alguns meses atrás, fazermos um estudo da passagem do camelo e do buraco da agulha. Aquela passagem onde Jesus diz assim: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. A passagem toda está em Lucas capítulo 18, de 18 a 30. Então nós vamos lembrar o seguinte, né? Então é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é um rico? O que é a riqueza? Nós falamos bastante sobre isso aqui. A riqueza não é simplesmente os bens materiais. Riqueza é tudo aquilo que é concessão divina para nós. Os bens materiais, mas também a nossa condição social, também a nossa condição intelectual, também a nossa família. Tudo aquilo que não nos pertence é concessão divina. E somente nos pertence aquilo que não nos pode ser tirado. Tudo que pode ser tirado da gente é concessão divina. O tempo é concessão divina. Então, quando nós utilizamos, o tempo é uma riqueza que Deus nos concede para que a gente utilize. Quando nós nos utilizamos mal do tempo, nós estamos utilizando mal uma riqueza que Deus nos concedeu. E Deus, por sua misericórdia e pela sua bondade, e por querer o nosso progresso, nos concede muitas riquezas. Acontece que nós, especialmente nós que caminhamos nessa humanidade, nós utilizamos dessas riquezas para nos fazer crer que nós não dependemos de Deus. Por essa abundância que nós temos, nós então deixamos o nosso orgulho crescer e nos fazer crer que não precisamos de Deus. E esse é o pecado original. Essa é a história do homem que não precisa de Deus. Então Deus provê a riqueza, mas o homem quer ser o seu próprio Deus. E o homem recusa a consultoria divina. O homem recusa utilizar aquele GPS que ele tem instalado. Ele se recusa a adorar a Deus. E na passagem, no versículo 27, Jesus fala assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ora, sendo a adoração lei divina,
O homem somente entrará no reino dos céus se ele se submeter à vontade divina. Então, não existe, isso é uma questão bastante interessante, né? Porque muitas religiões falam da questão que não é a obra que salva, né? Que é Jesus quem salva, que Cristo tem essa questão da salvação. E por outro lado, também tem gente que acha que a obra em si vai salvar alguém. Não é nenhuma coisa, nem a outra. Está claro isso no Evangelho, né? Nem o homem evolui sozinho, o progresso a gente não faz sozinho. O progresso é lei divina. A nossa evolução espiritual é lei divina. Se ela é lei divina, ela se cumpre. Ela não depende da nossa vontade. Nós iremos progredir independente da nossa própria vontade, né? Então o homem, ele não evolui sozinho, mas também o homem precisa da própria vontade para poder caminhar nesse progresso de evolução, para poder caminhar nessa trilha do progresso. Então é necessária uma junção das duas coisas. O caminho da evolução é justamente o caminho da convergência da vontade própria com a vontade divina. Deus permite que a gente manifeste a nossa própria vontade. Deus permite que a gente prove que a nossa vontade está em comunhão com a vontade dele. Então é por isso que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque só se torna possível se ele estiver com Deus. O caminho do progresso só se torna possível se eu estiver em comunhão com Deus, se eu me submeter à vontade dele. Então, quando nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, o homem se reconhece como criatura e Deus como Criador. Então, por isso que a oração, ela é um antídoto, ela é o remédio para o nosso orgulho. Na pergunta 168, Allan Kardec indaga aos espíritos: o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Bom, então nós estamos falando da questão da evolução e do progresso. Allan Kardec, a gente sabe que nós nascemos e renascemos, e que a gente tem sucessivas vidas onde a gente vai caminhando essa trilha do progresso. É indefinido a necessidade da gente ter um corpo de carne, de matéria? Quantas vidas são necessárias? E a resposta é: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas corporais. Ou seja, chega um momento em que a gente não precisa mais encarnar. E nós vamos entender isso quando nós pensarmos nessa questão do progresso da alma. Se a gente pensar que progredir é separar, é retirar, é depurar, ou ainda é lapidar. E nós vamos utilizar essa metáfora, que o progresso é lapidar aquilo que nós já temos dentro de nós. Então nós já temos todos os potenciais divinos dentro de nós. Cada vez que nós progredimos, é como se nós dilapidássemos uma pedra bruta, e a cada golpe que a gente dá, se revela uma nova face que brilha cada vez mais. Então a gente parte de algo bruto, rústico, opaco, simples, com todos os potenciais divinos dentro. E a cada marcha do progresso é como se nós retirássemos aquilo que cobre e revelássemos o que tem dentro, tornando cada vez mais complexo, tornando cada vez mais belo, cada vez mais brilhante. Então a gente vai, a cada golpe nós revelamos novos potenciais divinos. Então é assim que
que o nosso princípio inteligente evolui desde simples e ignorante, passa por todas as etapas da evolução, no mineral, no vegetal, no animal, e chega no nominal, desenvolvendo em cada etapa potenciais diferentes, que vão se revelando cada vez mais. E na pergunta 170, Allan Kardec pergunta: bom, se ele não encarna para sempre, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E a resposta é: em espírito bem-aventurado, espírito puro. Ou seja, um espírito livre da influência da matéria. Então, onde uma dilapidação completa que retirou todo o invólucro material bruto, onde ele se revela como espírito puro, ou seja, onde ele não está mais sujeito à influência que a matéria exerce no seu progresso evolutivo. Nós não chegamos lá ainda. Nós somos seres bastante impuros, bastante imperfeitos. E nessa nossa imperfeição, nós sofremos grande influência da matéria. E ela é natural que assim seja. A influência da matéria é necessária para o nosso progresso. A influência da matéria nos ensina muitas coisas sobre os nossos potenciais divinos. Agora, acontece que, pelo nosso egoísmo, nós temos utilizado essa influência da matéria de uma maneira além da necessária. E nós temos transformado então essa influência da matéria num jugo, onde nós utilizamos de tudo que é material para o nosso gozo pessoal. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para buscar a Deus, e foi quando ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos, ele ficou lá 40 dias. Quando ele voltou, estava uma bagunça. O povo achou que ele já tinha morrido, que ele não ia voltar mais, e aí juntaram tudo que era de ouro que eles tinham, derreteram e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, quando Moisés voltou, ele encontrou um homem adorando um bezerro de ouro. No projeto O Homem Sem Deus, que é o nosso projeto de orgulho, o homem acabou por estancar a sua espiritualidade. A gente... Como é que nós vamos conectar tudo isso? O que tem acontecido é que o homem, no seu orgulho de não precisar de Deus, voltou as suas energias e as suas atividades para a matéria. O caminho da evolução é um caminho ascensional para Deus. Quando nós evoluímos, nós desenvolvemos os potenciais divinos que nos aproximam de Deus. Quanto mais a gente evolui, mais a gente se aproxima de Deus. A matéria, ela é um veículo da expressão do Espírito. O Espírito utiliza da matéria para desenvolver esses potenciais. Conforme a gente progride, a gente utiliza a matéria de forma diferente. Então, quanto menos evoluído, mais influenciados pela matéria nós estamos. Mais a matéria impõe um ritmo sobre o nosso princípio inteligente, sobre o nosso espírito. Então é por isso que numa planta, praticamente a liberdade dela está restrita a tudo aquilo que é de ordem material. Então existe uma imposição significativa da matéria sobre o princípio inteligente. Então o homem necessita da encarnação para justamente ter essa influência da matéria. Só que quanto mais ele progride,
ele pode se utilizar de maneira diferente dessa matéria. Ele vai utilizando de uma matéria cada vez mais sutil e cada vez menos densa, que vai ter uma influência cada vez menor sobre ele. Então, conforme nos diferentes mundos, nós vamos ver, por isso que a gente fala assim, os mundos são habitados, mas e aí, cadê que nós não estamos vendo? Porque a matéria nos diferentes mundos podem ter diferentes densidades, de acordo com a necessidade do progresso de cada espírito. Então, quanto mais evoluídos os espíritos, até nós chegarmos ao espírito puro, pode ter certeza que é uma caminhada muito longa, e nessa caminhada nós vamos utilizar corpos materiais com densidades muito diferentes dessa da que nós temos, cuja influência será menor. Então nós exerceremos os nossos potenciais divinos de uma maneira mais livre. Na pergunta 917, os Espíritos nos ensinam: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a espiritual. Ou seja, quando a gente progride, o progresso do espírito implica em a gente se distanciar da influência da matéria. Então o homem hoje, apesar lá das duras repreensões de Moisés quando viu o povo adorando um bezerro de ouro, apesar dos ensinamentos de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, apesar de toda a revelação espírita que nos ensina que a vida verdadeira é a vida espiritual e não a material, o homem continua deixando o egoísmo e o interesse pessoal, aliado à influência da matéria, comandarem os seus sentimentos e as suas atitudes. Então nós temos vivido para satisfazer os nossos interesses pessoais e os nossos desejos materiais. Todo o nosso tempo, de todo o tempo que nós temos, quanto tempo nós dedicamos a nós mesmos? Quando nós trabalhamos, para quem nós estamos trabalhando? O que nos leva a trabalhar? Ter o dinheiro, para ter o sustento, para ter a comida, para ter a roupa, para ter o lazer, tudo para o interesse próprio. No máximo para o interesse da família, no máximo. E olha lá, de uma maneira bastante egoísta ainda, que a gente ainda vê a família como o que ele pode fazer para nós. Porque quando alguém morre, a nossa preocupação, a nossa tristeza é a falta que ele vai me fazer. Porque é o sentimento egoísta que nós temos do amor com relação ao outro. Na verdade é a falta que ele me faz. Estou preocupado comigo, não com ele. Não com o que morreu, mas com a falta que ele vai me fazer tendo morrido. Então esse egoísmo tem regido as nossas vidas. Nós vivemos para comer. Nossa vida gira em torno das nossas refeições, gira em torno das satisfações básicas do corpo, da comida, do sexo, da limpeza. São todas ainda questões ligadas à influência da matéria sobre nós, que querem nos ensinar muitas coisas das questões divinas, mas que nós, pelo nosso egoísmo, pelo nosso interesse pessoal, temos utilizado apenas em nosso benefício próprio, apenas para satisfazer as nossas vontades, os nossos anseios mais fugazes. Nós não sublimamos as atitudes. Quando nós comemos, nós não imaginamos aquilo como um alimento divino, uma concessão de Deus para o nosso corpo, que alimenta o nosso corpo e a nossa alma. Não, nós satisfazemos a necessidade de alimentar. Quando a gente alimenta, normalmente em excesso, já estamos preocupados com a próxima refeição. Então isso tudo tem gerado no homem, tem instigado o próprio egoísmo. A influência da matéria instiga o egoísmo alimenta
a influência da matéria. Então, a gente está se distanciando do grande ensinamento de Jesus no seu Evangelho, porque o ensino de Jesus é justamente de espiritualizar o homem. Meu reino não é deste mundo, ele nos disse. Dai a César o que é de César. Jesus deixou muito claro que o reino de Deus, o reino dos céus, não é o reino material. Existe uma vida além, que é a vida original do Espírito, que é a vida eterna, né? Então ele veio nos ensinar a nos espiritualizar, justamente a não dar valor para as coisas materiais. Ele nos convocou a viver uma vida de espíritos imortais, né? E a doutrina espírita, ela vem reforçar isso de uma maneira muito significativa, porque ela esclarece, ela exemplifica, né? Ela traz à tona a realidade do mundo espiritual, né? Ela explica o funcionamento da matéria como instrumento do espírito, nos ensina que nós somos espíritos que habitamos corpos, não somos corpos, somos espíritos que habitamos corpos. Se nós compreendermos a realidade do mundo espiritual, nós vamos ver que grande engano que é o culto das coisas materiais, o culto ao bezerro de ouro que a gente insiste. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Mateus 19, 20. E aí ele conclui: pois onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Nessa terça de carnaval, onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? O quanto nós estamos nos deixando subjugar pelo psiquismo, pela força da matéria. Essa energia que tem nos comandado de alimentar, de comer, de fazer sexo, de dormir e basicamente sobreviver e buscar ali o gozo, nossas alegrias ainda muito baseadas nos gozos frugais, nos gozos da matéria, na bebida, muito pouco sublimados, muito pouco espiritualizados. Façamos a reflexão: como não ser subjugado pelo homem velho, que sobreviveu na milenaridade das existências, usando as forças do egoísmo, e permanece ainda sob forte influência da matéria? Como que a gente faz para lutar contra essa força que está dentro de nós e que tem nos subjugado? E a resposta para esses dilemas, e para todos os dilemas morais, nós vamos encontrar dentro da própria lei divina. Elevando os nossos pensamentos a Deus em oração e o adorando, encontraremos o norte para as nossas vidas. Em conexão com Deus, nós vamos nos desvencilhar do nosso orgulho. Se nós realmente praticarmos a lei de adoração, se nós realmente elevarmos os nossos pensamentos a Deus em oração com sinceridade, nós aceitarmos que a sua vontade é soberana, que a sua vontade é infinitamente mais sábia e justa que a nossa própria vontade, nós em si poderemos ajustar a nossa rota, nós poderemos convergir a nossa vontade à vontade dele,
E aí sim, sob a sua orientação misericordiosa, justa, boa e perfeita, nós encontraremos o caminho reto no seguimento, no cumprimento da lei divina. E em cumprindo a sua lei, encontraremos sempre felicidade, não somente na meta, mas em todo o percurso, porque enquanto estivermos seguindo a sua lei, seremos felizes. Muito obrigado.